Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estou falando com você aí que não está fazendo seus testes unitários, está deixando a cobertura cair. Eu estou de olho. Imagina só se a gente gerasse testes unitários para toda a sua aplicação em questão de minutos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre o Test Master, essa ferramenta que a gente está usando aqui na DTI, né, e que está sendo bem produtiva, né, para os testes unitários dos nossos times. Não é não, Fernandinha? O que você acha? Isso aí, Champs. E aí, galera? Pois é, né, nessa nossa série que a gente vem falando bastante sobre IA, né, é importante falar que o Test Master é uma ferramenta que aplica IA para desenvolvimento de testes unitários. Então, eu estou bem animada aí do que a gente vai discutir hoje. É isso aí. Então, para falar sobre essa ferramenta, estamos aqui novamente com o Lucão. E aí, gente, tudo bem? Obrigado por me receber aqui de novo. Eu sou o Lucas, para quem não conhece, o pessoal costuma chamar de Lucão. Sou arquiteto aqui na DTI, ralando aí com o Test Master. Isso aí, estamos aqui também com o Fabrício. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigado, gente. Primeira vez que eu estou aqui no Entre Chaves. Eu sou o Fabrício, eu trabalho aqui na DTI na parte de operações. Comecei essa iniciativa um tempo atrás. Hoje, quem está tocando mais isso é o Lucão. E vamos falar um pouco mais aí sobre o Test Master. Não, é isso aí. Então, para começo de conversa, eu quero saber que história é essa, né? Como que surgiu, como que começou essa ideia, né, de usar a inteligência artificial para a criação dos testes unitários. Como é que foi o início desse projeto? Na verdade, assim, aqui na DTI nós temos um flow, acredito não, né? Nós já falamos bastante aqui dentro do Entre Chaves sobre isso. Faz parte da nossa metodologia de desenvolvimento, e dentro desse flow nós temos uma etapa que é a execução de testes. Só que é um guidance que a gente dá para os nossos desenvolvedores e fica a cargo do desenvolvedor, digamos assim, fazer ou não fazer aquilo, né? E quando a gente pensa no advento das IAs, que a gente acredita que quando nós damos coisas mais exatas, digamos assim, para elas conseguem dar um resultado muito significativo ali. Mas e se a gente fosse um pouco mais arrojado e a gente, de fato, conseguisse substituir uma etapa do nosso flow ou melhor, a gente delegasse essa responsabilidade para uma dessas ferramentas. E foi daí que surgiu a ideia do Test Master, porque testes de unidades é uma coisa bem objetiva, o contexto é o próprio código, então a gente, pelo menos a ideia inicial era que, baseado nisso, a gente conseguia pegar essa gama de código e dar um input ali para a IA e a IA nos devolver o teste. Se a gente for pensar aí que dentro, por exemplo, de um ponto ali de desenvolvimento, né, a pessoa gasta 10%, de 10% a 15% ali fazendo o teste de unidade, executando, revisando, e a gente conseguisse transmitir para isso de forma prática, a gente passaria a ser 10% a 15% mais produtivo, né, fazendo isso. E o segundo objetivo, ou na verdade a segunda ideia, é um outro desafio que nós temos. A gente vê isso bastante assim nos nossos clientes, e a gente entende também, que é a gente conseguir aumentar o nível de confiança de uma aplicação legada para a gente conseguir fazer alterações dentro daquela aplicação. Hoje a gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente, as tecnologias mudam rapidamente, só que quando a gente pensa em sistemas legados, não que o sistema legado seja ruim, o ponto não é esse. O ponto é que tem tanta coisa entranhada ali dentro daquele sistema, tanta regra de negócio, demoraria-se muito tempo para poder especificar isso, para pensar ou numa migração ou até mesmo numa integração ou então numa alteração, em algum ajuste desse sistema. Se hoje já é um pouco difícil, digamos assim, né, igual você comentou, Xande, no começo, do desenvolvedor ter essa prática, né, de ir lá e fazer de fato o teste, antigamente, quando a gente pensa lá no .NET Framework, no Node, aí o Lucão conhece até um pouco mais que eu, lá no Node, nas versões antigas, a gente não tinha tanto essa prática, tanto essa preocupação, digamos assim, né? Aí falando do mercado em geral. Então, nós temos um conjunto de sistemas, um conjunto de legados rodando ainda nos nossos clientes que tem muitas informações lá dentro e a gente precisa mexer nisso. Nós estamos em momentos que nós precisamos mexer e evoluir isso. Para fazer com que a empresa também evolua e acompanhe a tecnologia, né? Então, se a gente, de alguma forma, também conseguisse utilizar a IA para poder substituir essa parte de fazer essa especificação, mas já fazer isso de forma prática, já chegar e gerar o teste ali dentro daquela aplicação, ou seja, se eu conseguisse dar confiança para o cliente mexer dentro daquela aplicação,
seria um benefício muito grande também. A gente acredita que seria um benefício muito grande quando a gente olha, inclusive, para os clientes da DTI. Então, esses foram os 2 objetivos principais, digamos assim, que fez com que nós pensássemos em utilizar a IA para poder gerar testes de unidade. A gente aqui já teve vários episódios, né, Champs, sobre sistemas legados e essa dificuldade de manutenção, de confiança que a gente tem, e inclusive até de testes mesmo, né, o quanto já foi muito mais difícil, como você mencionou, Fabrício, defender até com os nossos clientes a importância dos testes e o quanto eles são importantes para uma boa manutenibilidade de um sistema. Né, hoje é um pouco mais fácil, acho que as pessoas, acho que as organizações, né, elas entendem um pouco mais, né, o porquê fazer testes, mas como você falou, há um tempo atrás, e a gente nem precisa ir há muito tempo, né, mas há alguns anos atrás isso não era tão, né, um senso comum tão grande, né. Então a gente com certeza se depara com um tanto de sistema desse que a gente precisa aí dar manutenção e não sabe como. E então, assim, legal, pelo que eu entendi aí, o Test Master, então, eu posso criar testes, tanto no dia a dia do meu desenvolvedor ali, que está fazendo uma nova feature, quanto pegar um sistema e gerar um tanto de teste e aumentar a confiabilidade e a cobertura, né? E uma coisa que eu acho que deve ter surgido na cabeça de alguns aí é pensar assim, pô, mas eu já não consigo fazer isso se eu tiver o Copilot? Pô, mas eu não consigo fazer isso se eu pegar a minha classe lá e jogar no GPT? Né? Então, qual que seria de fato a vantagem de usar o Test Master e não usar essas ferramentas? Bom, eu vou tentar falar brevemente, aí depois o Lucão pode complementar mais tecnicamente, né? Na verdade, você consegue sim pegar e pedir o Gemini ou então selecionar lá dentro do seu Visual Studio, Visual Code e pedir para o Copilot gerar, ou então dar o seu Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V ali dentro do ChatGPT ou alguma outra ferramenta, né? A diferença é que é basicamente o contexto, é o quanto de informação que você consegue, relevante, que você de fato consegue dar para aquela ferramenta e sem ter a necessidade desse trabalho de copiar e colar e de você, digamos assim, deixar para o desenvolvedor decidir o que faz ou não faz sentido. Porque, só voltando, né, o princípio, né, do teste de unidade é que o contexto já está no código. Então, assim, não precisa ser uma coisa de escolha. As coisas já estão entranhadas ali dentro. Então, assim, essa seria uma das diferenças. Uma das vantagens, na verdade, né? Assim, a outra vantagem seria qual que é a qualidade daquele teste que a ferramenta ela vai gerar. Porque a gente tem que lembrar que, de novo, gerar ele gera. Só que qual que é a qualidade dessa geração que ele faz, né? Então, assim, nós temos vários testes para a gente chegar num prompt, independente da ferramenta, mas que fizesse os testes e gerasse os testes de acordo com o que a DTI acredita que faz sentido. A DTI e a comunidade, obviamente, faz sentido. E pode parecer fácil, né, assim, gerar muito prompt, mas demanda muito tempo, demanda muito esforço, varia de tecnologia para tecnologia. Então, essa é a grande vantagem. E tem uma outra também, que é o fato de já ter uma ferramenta pronta. Então, basicamente, com um clique, e literalmente mesmo, assim, hoje com um clique, você consegue gerar testes para a aplicação inteira em tempos de minutos. E essa questão do prompt, não apenas a gente levou muito tempo ajustando e corrigindo e mudando para chegar onde está, como a gente percebe que continuamente a gente ainda precisa adaptar. Óbvio que num passo muito menor agora, mas ainda assim a gente constantemente está recebendo feedbacks do pessoal, falando, se talvez tivesse essa orientação X ou alguma outra coisa, daria um resultado muito melhor, otimizaria o tempo, esse tipo de coisa. Então, é um prompt vivo ainda. Obviamente, com menos mudanças agora, mas é um prompt vivo. A gente gravou alguns episódios nessa nossa série de IA, inclusive um sobre engenharia de prompt, e uma coisa que sempre foi relevante nesses episódios é quanto mais contexto a gente dá para essas IAs, melhor elas vão se sair nos resultados, né? Eu, particularmente, já usei o Copilot, por exemplo, para gerar testes, e muitas vezes eles não funcionam de primeira, né? Tem algum erro de compilação. Outras vezes ele até funciona de primeira, mas é um teste muito básico, porque, né, a questão de qualidade ali, né, ele não necessariamente testa mesmo ali o que você está esperando, mas ele vai te dar a cobertura, né? Então, acredito que essa riqueza de contexto contribui demais para a qualidade, né, do teste, e essa vantagem que você falou de gerar para a aplicação inteira em um clique, é lógico que
a gente não vai conseguir fazer isso com essas ferramentas também. Sim, e pensando aí ainda, né, nesse negócio do contexto, de quanto isso é valioso, eu fiquei pensando até em relação a um dos princípios aí do Test Master, que é o código ser totalmente o contexto, que querendo ou não, quando você coloca só o código como contexto, né, isso também acontece com o Copilot, enfim, com essas outras que usam só o código como contexto, que é de fato, eu tenho uma vantagem muito grande, que é eu crio testes relacionados à minha aplicação e daí para frente minha manutenção dessa aplicação é completamente facilitada. Mas eu tenho um gap ali que eu não necessariamente implementei a coisa certa. Eu posso ter errado na minha lógica e meu teste vai ficar errado. E aí, como que vocês veem assim, isso em relação ao Test Master? Porque isso, como eu falei, não é só no Test Master, né? Em qualquer ferramenta de IA que eu uso só o código como contexto. Né? Se eu implementei o código errado, eu vou gerar um teste errado. Até complementando só a pergunta, o princípio do TDD é esse justamente de implementar o teste antes para garantir que quando você implementar a regra vai estar certa, né? Então acho que é nessa mesma linha aí de pensamento, né? Bom, Fernandinho, é uma pergunta muito boa, faz muito sentido, porque assim, se a pessoa desenvolve errado, se ela coloca um if lá que não deveria estar lá, o if não vai pegar. Tipo assim, o teste, independente se seja o desenvolvedor ou seja a ferramenta, ele vai gerar o teste de acordo com o if que está lá, né? Uma das coisas que a gente tenta fazer, porque isso, assim, 100% a gente nunca vai conseguir ser, né? Mas uma das coisas que a gente tenta fazer para mitigar isso daí junto do código, a gente dá o contexto também da história. Então, a ideia é com que a ideia não, na verdade, a gente gera input para ele dos critérios de aceite da determinada história. Então, de novo, nós não conseguimos ser 100% assertivos, porque se o código está escrito errado e se o critério de aceito, ou seja, se as regras que deveriam guiar, né, aquele teste também não estiverem contemplando esse if, igual eu dei o exemplo, isso vai passar e ele vai, de fato, gerar o teste. Mas a gente acredita que, dando esse input, aumentando mais esse contexto de negócio para a ferramenta, a gente mitiga, ou a gente minimiza, na verdade, bastante esse cenário. E é uma coisa bem relevante e também seria até um outro diferencial também da ferramenta, porque você não consegue fazer isso no Ctrl+C, Ctrl+V lá no chat. Na verdade, você até consegue, mas você vai ter que ficar fazendo type lá no chat, e aí, de novo, você volta para um outro aspecto de depender do desenvolvedor, né? Depender de alguém decidir dar ou não dar um determinado input, né? E a gente quer fugir disso e deixar a coisa realmente automática ou automatizada. No final das contas, o Test Master está diminuindo fricção, né, de acesso. Isso. E realmente colocar muito mais no flow do desenvolvimento ali, né? Para que o desenvolvedor não tenha quase que autonomia para escolher não fazer ou escolher, enfim. É realmente diminuição de fricção. Mas fala aí, Milton. Uma coisa que, voltando à questão do prompt, que vai de encontro a isso aí, foi que principalmente no contexto de React, para quem conhece, muitas vezes a gente utiliza um atributo chamado Data Test ID, que você precisa adicionar no seu código para o seu teste conseguir comunicar com ele. E quando a gente estava refinando o prompt lá específico de React, a gente se deparou com isso e eu vi que tinha um cenário lá que o título do cenário de teste que ele estava gerando estavam meio estranhos. Aí eu fui mexendo, aí eu entendi o que tinha acontecido, porque estava estranho, e adicionei lá no prompt que ele poderia sugerir mudanças no código também, se ele achar que faria sentido. Dito e feito, a gente adicionou isso no prompt, ele além de vir lá com a seção adicione o Data Test ID nesse campo, que precisa, é padrão, passou a vir com alguns também. Eu acho que esse trecho do seu código está errado, porque o nome da variável não está condizente com o que ela está fazendo no código. Então, passou a vir isso também e não cheguei a ver um caso onde ele encontrou um erro, mas ele encontrou ali pelo menos um code smell do nome de uma variável errada. Não, muito massa que além de fazer o teste, né, tenta, tipo assim, na medida que ele faz o teste, já encontrar possíveis problemas no código, possíveis code smells, incoerências, até vai de encontro com algo que a gente falou recentemente sobre code review, né, tentar automatizar o próprio code review ou parte do code review com o Copilot, né, e tudo mais. E eu acho que uma outra coisa que a gente falou também nos outros episódios, que vale para esse, é do Test Master também, mesmo sendo uma ferramenta mais otimizada, não ser
a gente não confiar cegamente nele, né? Então a gente vai gerar, mas a gente vai verificar os testes também. Eu acho que isso a gente não vai abrir mão disso de qualquer maneira. Né? Sim, outra coisa importante, sabe, se você pontuou, e é exatamente isso. Há um tempo atrás, eu participei de uma palestra e tinha um representante lá da Microsoft falando um pouco sobre o Copilot. E aí, nos slides que ele estava passando lá e tudo, ele chegou num momento lá que ele apresentou o porquê que se chama Copilot e não Autopilot. Porque a ideia não é com que ele realmente substitua o desenvolvedor. Porque, pelo menos hoje, né, a gente não sabe o futuro, mas hoje a gente não consegue confiar assim 100% cegamente, deixa a coisa rodar ali e aí depois vamos ver, já vamos pegar, vamos colocar em produção. Não é essa a ideia. Inclusive, não é essa a ideia das Big Techs, pelo menos hoje, né? E o Test Master é a mesma coisa, segue também na mesma linha, né? Só para dar um exemplo, você comentou aí, né, dele conseguir executar, gerar testes para uma aplicação inteira em tempos de minutos. De fato, a execução é exatamente minutos. A partir do momento que você faz a configuração necessária na ferramenta, que também é rápida, sei lá, vou chutar aqui que dura um dia, e você executa, realmente são minutos. Só que a gente nós não vendemos e a gente não acredita que seja um dia e meio, digamos assim. O desenvolvedor ele vai gastar pelo menos ali mais um dia, talvez, ou mais 2 dias, revisando essas coisas que foram ali geradas. O que a gente vê é de que ele tem um nível de acertabilidade muito alto mesmo. Principalmente para aplicações legadas, igual eu comentei. E para trechos de códigos também mais curtos, digamos assim, né? Para coisas menos complexas. Mas o desenvolvedor ele sim faz essa responsabilidade. Então, eu tinha comentado lá atrás sobre essa substituição, né, da nossa etapa lá do flow. Na verdade, ele não substitui 100%, né? Assim, ele substitui a execução daquilo ali. Então, igual eu comentei, se duraria 10%, agora vai durar 8%, porque os 2% é o tempo que ele vai usar para poder conferir aquilo ali. Eu fiquei curioso que você comentou que é uma ferramenta bem assertiva, né? Fiquei curioso com as métricas do Test Master hoje. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Assim, nós chegamos, assim, eu vou pegar 3 clientes nossos. Um cliente da área de saúde, um cliente da área de educação e um cliente do ramo logístico. São clientes grandes que, sei lá, tem mais de 20 anos aí de mercado e tem sistemas que têm basicamente essa idade. Se a gente pegar execuções em aplicações legadas, a gente sai ali cerca de... fazendo um investimento de uma pessoa em cerca de 3 dias a uma semana, nós saímos de 0% ali para cerca de 80%, 85% de cobertura de código, cobertura válida mesmo, que realmente dá confiança para o cliente fazer alguma alteração, seja ela uma migração direta, ou então seja uma integração, ou seja uma alteração, alguma coisa ali naquele código. Nos outros clientes gira em torno disso também, algum cliente chegou a 70%, outro um pouco mais, quase 90%. E para execuções do dia a dia mesmo, a gente vê que nós temos um ganho ali mais ou menos nessa faixa entre 10% e 15% em cada ponto utilizado ali pelo Test Master. Eu falo utilizado na hora que chega na etapa do desenvolvedor fazer a geração do teste, ele utiliza a ferramenta gera para ele e ele só confere ali se aquilo foi gerado ok ou não foi. Obviamente ele faz, dependendo, né? Ele faz alguns ajustes, mas geralmente gira em torno disso, de 10% a 15% ali do ponto. E a gente está falando em, basicamente, produtividade, nesse caso, das execuções dentro do dia a dia, ou de sprint a sprint, enfim. Legal. Eu fiquei curiosa também com outra coisa, quando o Lucão falou sobre essa experiência que ele falou, né, de que colocando alguma coisa no prompt sobre sugerir modificações no código, ele acabou sugerindo uma melhor padronização, né, ou encontrou um code smell, e do potencial também dessa solução, né, de abranger outros testes que não só unitários, em relação, por exemplo, a testes de segurança, ou, enfim, né, até outros testes mesmo de integração ou alguma coisa assim. Vocês acham que isso é viável, é possível de ser uma evolução do produto? Com certeza, eu até já cheguei a cogitar isso um pouco, porque um dos principais desafios que a gente tem é a própria natureza desses modelos de LLM, né? Que eles são probabilísticos. Então, se você dá o mesmo input para ele 10 vezes,
você vai ter 10 resultados diferentes. Todos eles vão convergir para a mesma coisa, mas você não tem garantia nenhuma, vão ser idênticos. Aí com isso, enquanto a gente estava lá refinando e evoluindo a ferramenta, já deu para ver que tem certos momentos que ele faz os testes unitários bem atômicos, tudo bem segmentado. Tem hora que ele já não é tão atômico assim, ele já abraça mais de uma coisa às vezes do que ele deveria estar abraçando. E disso para um teste de integração é um pulo. Então, isso é uma coisa que a gente já pensa, com certeza, em avaliar um pouco mais para frente. E recentemente a gente adicionou suporte também à Node na ferramenta, e eu peguei uma base de dados nossa lá para rodar uns testes, de gerar teste unitário. E um dos testes que eu fiz foi numa classe de repositório que tinha queries de SQL. Ele identificou que alguns parâmetros que estavam sendo ingeridos não estavam sendo sanitizados e falou que aquilo ali poderia ser uma vulnerabilidade. Então é um micropasso na direção de segurança, mas já é uma abertura que a gente já consegue identificar baseado no que a gente já tem para esse tipo de coisa. Não, assim, só para complementar, Lucão, é bom lembrar também que a ferramenta, assim, a ideia é com que ela seja 100% agnóstica às ferramentas de LLM. Hoje ela não é 100%, mas a gente utiliza mais de uma ferramenta. Sim. E a gente está falando que tudo depende, igual o Lucão comentou, tudo depende da capacidade de treinamento ali daquela ferramenta, né? E hoje ferramentas, né, Fernandinha, de segurança, elas também são difundidas e nós temos muitas ferramentas. E que as LLMs, elas também conhecem essas ferramentas, elas conseguem aplicar. Então, até se a gente pegar, por exemplo, ferramentas que fazem um pentest, se você pedir para essa ferramenta gerar isso, ela vai gerar para você. Hoje não é exatamente o foco, mas é totalmente possível a gente evoluir para isso daí. O que eu acho que é mais legal nisso tudo é, de novo, a diminuição de fricção, né? Que em vez de eu usar uma ferramenta de teste unitário, uma outra que eu vou fazer um teste de carga, uma outra que eu vou fazer de teste de segurança, às vezes uma mesma ferramenta eu consigo, né, criar testes de diferentes naturezas, né, e tão efetivos quanto. Então, acho que essa diminuição de fricção que eu acho que é a grande mágica, né? Mas tem uma outra pergunta que eu queria fazer antes da gente passar para os desafios, que eu acho que a gente deveria, né, entrar um pouco assim, nos desafios técnicos de como que foi desenvolver essa ferramenta e tal. Mas eu queria ainda fazer uma outra pergunta em relação a princípio, que é pegar a opinião de vocês mesmo, que é um pouco do que o Champs falou em alguma pergunta aí nossa, relacionada ao TDD. Porque querendo ou não, a gente acredita bastante, né, na gente executar os testes, a gente criar, na verdade, os testes unitários, os roteiros de testes, os testes unitários, antes de codificar, justamente porque a gente entende que isso nos ajuda até a entender melhor a história, entender melhor o que a gente vai desenvolver, para a gente não ficar quebrando cabeça no futuro e evitar retrabalho para, né, diminuir o custo do bug. Né, a gente trazer, como se fosse assim, né, pensar antes de desenvolver, para que eu não precise lá, na hora que eu estou terminando a tarefa, não, esqueci de pensar que eu tenho que tratar isso aqui. E querendo ou não, quando a gente gera esse tanto de teste unitário, seja qualquer ferramenta, a gente tira um pouco do desenvolvedor essa responsabilidade, talvez ali, de entendimento do que ele está desenvolvendo. Aí queria ouvir de vocês um pouquinho aí do que vocês acham disso, assim. Se isso é um problema, se isso vai ser um problema no futuro, ou se simplesmente a gente está lidando aqui com uma evolução do nosso jeito de trabalhar, mesmo como tecnologia, tá? Assim, porque talvez seja isso, e talvez seja inclusive nisso que eu acredito, tá até. Mas enfim, quero ouvir de vocês. Não, eu posso começar assim, é uma pergunta bem capciosa, né? Porque você acha que isso aí pode... eu não consigo agradar gregos e troianos, né, nisso daí. Mas, assim, é importante lembrar de que, assim, é importante enfatizar de que o teste massa, a ideia dele é com que ele gere testes de unidade a partir de um código já feito. Então, assim, a proposta dele não é produzir código, digamos assim, né? Assim, a partir de um contexto, a partir de uma história, enfim. Então, ele já parte do pressuposto que não é feito, digamos assim, o DDD, né? Se a pessoa não utiliza. Agora, falando na minha opinião, eu sigo o que você falou no final aí, Fernandinho. Eu acho que assim, eu sou mais da linha que nós temos que aceitar de que coisas mais práticas que necessitam de menos contexto, digamos assim, elas têm uma chance alta de serem, de fato, substituídas por essas ferramentas. E eu acredito mesmo que no caso dos testes,
na verdade, no caso de gerar testes em cima de uma coisa que você já tem definida, seja ela a história ou seja ela o código, é uma coisa que muito possivelmente vai ser substituída mesmo. Eu não sei exatamente se... gostaria muito que fosse o Test Master, né? Mas eu não sei se vai ser o Test Master, eu não sei se vai ser o próprio ChatGPT que vai lançar uma feature, a OpenAI que vai lançar uma feature específica para isso, ou a própria Microsoft, não sei. Mas eu acredito que vai sim surgir, em algum momento, algo que substitua algumas dessas etapas de desenvolvimento que a gente faz, algo que a gente não precise ficar raciocinando muito além daquilo que já está escrito na história, que já está especificado, aquilo que já está detalhado ali dentro do código. Eu concordo com isso e eu ainda diria que, sob uma outra ótica, eu acho que ninguém aqui nunca passou por isso, de estar num projeto onde o cliente está pressionando para entrega e a primeira coisa que é despriorizada é teste unitário. Então, nesse tipo de cenário, ter a segurança de uma ferramenta que consiga fazer isso, né? Exatamente. Então, querendo ou não, o teste ainda ele sempre vai exigir um passar de olhos. A gente talvez um dia chegue no ponto que ele rode dentro da pipe e já gere os testes ali, não tem nem nenhuma interação humana, mas hoje ele ainda exige que alguém comite aquele código, então pelo menos uma responsabilidade associada existe. Então a pessoa espera-se que ela passe o olho, entenda, vê se está tudo certo, se está fazendo sentido. Às vezes sai algum erro, precisa corrigir um import, precisa corrigir um mock, alguma coisa assim que você vai levar ali 30 segundos para fazer, mas isso te acelera no processo quando o cliente está atrás, quando o prazo está apertado, esse tipo de coisa, quando ocorrer um erro de estimativa, te dá uma segurança, algo que antes isso simplesmente não existia, você ia para frente sem teste e acho que é um meio termo aceitável para nessa situação. E querendo ou não, assim, a gente também se adapta, né? Assim, se hoje o teste unitário é uma das coisas que faz a gente entender mais a história, talvez daqui a pouco seja outra coisa. Né? Eu sei que eu não sou convidado, não, mas eu queria dar um pitaco também, que tem uma coisa importante de levar em consideração também, né? Que quando a gente pensa nessas ferramentas errando, né? A gente fala, mas a ferramenta não é perfeita, não vai ficar tão bom e tal. Só que os erros acontecem, inclusive, e talvez principalmente com humanos, né? A gente também erra. Se a gente tem hoje um fluxo de desenvolvimento em que, sei lá, 5% das atividades geram bugs, e com esses testes ou com um desenvolvimento mais automatizado, 3% geram bugs ainda, ou seja, ainda existem erros, mas são menos, a gente já está num caminho melhor, né? Então eu acho que uma outra coisa também que vale ressaltar é que eu acho que todo mundo já está sentindo isso, a gente já está dentro de um trem em direção ao desenvolvimento automatizado das coisas, né? Então, coisas que antes a gente fazia manualmente, hoje já não são feitas. Os testes unitários, né, o Test Master é o exemplo disso, está sendo parte de um processo que consegue ser mais automatizado e no futuro a gente vai só automatizar mais e mais as coisas. Acho que é um caminho sem volta, né? É só uma questão de o que a gente já consegue aproveitar, né, das IAs. O futuro talvez vai ser o Devin lá, que a gente toda vez menciona, mas a gente nunca nem viu esse trem funcionando. Lá que é o IA que cria software sozinha, né? Um dia a gente tem que fazer, se eles lançarem mais coisas, a gente tem que fazer um react do jamais eu do vou Devin. dar palco para um robô para roubar meu emprego. Boa. Então vamos entrar um pouquinho agora nos desafios, no geral, que tiveram, né? Que vocês tiveram, tanto no desenvolvimento da ferramenta, quanto na implantação dessa ferramenta nos clientes. E aí eu queria até perguntar, porque é uma pergunta que eu acho que é bem comum, assim, que as pessoas devem fazer para vocês, inclusive, e que já me fizeram também, que é assim, meu sistema legado, quero usar o Test Master. Mas meu sistema legado é extremamente acoplado. Eu não consigo nem pensar em como que eu crio o teste unitário aqui. E aí, eu posso usar o Test Master? Como é? Vocês têm desafio em relação a isso? Então, essa pergunta especificamente eu ainda não recebi. Mas a gente teve que pensar nesse tipo de coisa para sequer começar. Porque o Test Master ele se divide basicamente em 3 partes, a gente pode até entrar em maiores detalhes depois, mas ela tem um client, que é um pedacinho de código de software que roda no seu computador, dentro do seu repositório. Ela tem uma API, que recebe algumas coisas, formula o prompt, etc., registra a utilização, esse tipo de coisa, autenticação,
e tem a API do modelo que a gente está utilizando, seja OpenAI, seja da AWS, os modelos do Claude lá, etc. E a API, a nossa API e a API do modelo são as partes simples. O maior desafio mesmo foi criar o client, que o objetivo dele é basicamente o quê? Entender seu código para conseguir formular aquele contexto bom para o modelo receber o input e gerar o seu teste. Esse é de longe o maior desafio. Então, esse tipo de coisa, apesar de ninguém ter perguntado, a gente teve que pensar nisso porque o client precisa começar de algum lugar. Então, se você quer gerar um teste para um código super acoplado, a gente tem que conseguir dar um ponto de partida para o client e falar assim, a partir daqui é que então a gente quer gerar código, né? Então, isso com certeza é um desafio enorme, porque num mundo ideal, qual que é o melhor contexto que você pode dar para a API, para ela gerar, para o modelo, para ela gerar seu teste? Seu repositório inteiro. Só que em 2 palitos você ia consumir todo o limite de tokens daquela conversa com a API. Então a gente tem que ser esperto de eliminar o que não precisa e ficar com o que precisa, né? E isso com certeza é uma heurística. Não tem como bater na pedra e falar, não, isso aqui é com certeza absoluta só o que precisa. E, igual eu falei, o primeiro foi para .NET, aí já teve todas suas dificuldades e tal, né? E aí a gente quis expandir, porque a gente tem .NET, mas a gente tem outras linguagens também, não apenas back-end, a gente queria front-end. Ainda mais aqui, né, da DTI, como empresa de serviço, que a gente tem muitas e muitas tecnologias, né? Muitos projetos em stacks diferentes, né? Então, acho que esse é o grande desafio aí. Aí a gente começou a trabalhar no client para React, inicialmente, que a gente tem muitos projetos. E ali a gente já percebeu que o buraco era muito mais embaixo do que a gente imaginava. Porque dentro de React, você pode ter testes apenas com Jest, testes com React Testing Library, com ou sem Jest. Você pode ter teste com Enzyme. Em Angular você vai ter outros determinados. Com Vue você vai ter outros. Dentro de React mesmo, além desse, você pode ter feito Bootstrap tanto com Create React App quanto com Vite, que aí é outra categoria. Foi até um problemão que eu tive com o Fabrício ano passado, que a gente precisou testar novos modelos para dar suporte para isso também. Então, assim, e olha que eu estou falando só de React. A gente tem Node nessa história, a gente tem... são infinitas linguagens, basicamente. Não linguagens, mas infinitas combinações de configurações dentro das linguagens que a gente pode ter, né? Então, isso é com certeza um desafio enorme, mas foi um excelente desafio a se resolver, porque a partir do momento que você resolve um, os outros ficam muito mais fáceis de você conseguir identificar e encontrar o melhor jeito de fazer. Aí, com isso tudo, essa versão de React, a gente já conseguiu chegar num ecossistema de TypeScript. Ainda tem alguns suportes a adicionar, mas começou só para React. A gente já suporta Node com diversas configurações aí no meio também. Vue e Angular em algumas configurações específicas também. E estamos expandindo aí para novas linguagens, né? Python, Swift, a gente já está trabalhando, Java, a gente já está trabalhando. Kotlin, então... é desafio atrás de desafio, mas está andando muito bem. Acho que é interessante só complementar dessa parte de tecnologia, igual você comentou, que uma tecnologia acaba ajudando a outra, né? Uhum. Por exemplo, fazendo Node, a gente chegou no React. Fazendo Java, a gente já viu que vai dar para aproveitar muita coisa quando a gente mudar para Kotlin, por exemplo. Ou até mesmo para Swift. É diferente, mas tem um pouco a ver ali. Então, esse link das tecnologias, da medida que a gente vai avançando, ele realmente funciona, de fato, assim, na prática, né? Legal. Bastante desafios técnicos, assim, né? Umas coisas que às vezes a gente nem pensa, né? Às vezes, não, mas já que você descobriu para uma linguagem, para as outras talvez vai ser muito simples e, como vocês falaram, né? O client aí é o grande desafio, né? Não é só fazer o prompt. Não é só fazer o prompt, exatamente. Acabou, não. Né? Porque às vezes parece que é só isso mesmo, né? Só fazer o prompt e pronto. Mas como vocês falaram, nessa parte aí anterior de descobrir o que mandar, né, dentro desse prompt de contexto, talvez que é o grande desafio, né? Mas o que mais de desafios, outros desafios que vocês viram aí no meio do caminho? Só complementando aí na parte técnica, eu acho que o outro desafio são os próprios modelos mesmo, são as próprias ferramentas de LLM.
porque cada ferramenta, além dela gerar uma coisa diferente, quando a gente manda exatamente a mesma coisa, né? Se a gente mandar várias vezes, ela gera coisas diferentes. As ferramentas entre si também geram coisas diferentes, né? Eu sei que se cada um fizer um teste, eu tenho certeza que todo mundo tem a sua ferramenta mais preferida para geração de código, a sua ali para te ajudar a escrever um texto, coisas nesse sentido. Mas a gente vê que isso também varia bastante assim, de código para código. A quantidade de informação que você manda para essa ferramenta também. Então, depende muito. Assim, a qualidade daquilo que é gerado também depende, além do prompt e da primeira etapa inicial ali que o Lucão comentou, de pegar o que deve ser mandado, a própria ferramenta também, né? Então, isso também foi um outro desafio, na verdade está sendo, né? Assim, um desafio, sem falar que cada dia surgem mais outras ferramentas e, assim, a gente acredita, inclusive, que vão começar a surgir ferramentas mais especializadas, né, nisso, e a gente quer aproveitar disso, né, obviamente. Eu acho que um outro desafio aí não é um desafio técnico, eu acho que é um desafio mais de, talvez, adoção, digamos assim. É até engraçado falar, mas assim, que é a expectativa. Porque quando a gente... E a expectativa com os desenvolvedores mesmo, aí não é nem a expectativa com o cliente em si. A expectativa do cliente a gente já espera, digamos assim, né? Porque a gente está chegando com uma ferramenta nova, prometendo algumas coisas, obviamente vai se gerar uma expectativa. Mas quando a gente chega no desenvolvedor, nós temos um desafio que ele tem uma expectativa muito alta de que realmente vai substituir 100% ali do trabalho dele, ele não vai precisar mais encostar no negócio, sabe? E é um pouco daquilo que a gente conversou agora. É esse o objetivo? Mas a gente não pode confiar, digamos assim, 100%. E aí, se a ferramenta, igual você comentou, Champs, a ferramenta ela dá 1% ali de erro, dá 2% de erro, o que seria isso, né? A ferramenta gerou para mim 10 métodos lá de teste, 10 métodos de teste, 10 casos de teste, só que um dos casos foi errado, ou então um dos casos vem incompleto. Aí a pessoa já vira e fala que a ferramenta não serve. Só que ele esquece de que ele já gerou os outros 9 lá, que ele gastaria tempo fazendo aqueles outros 9. Aí outra coisa também, né? Se o desenvolvedor fala, mas esses outros 9 são testes básicos. Ok, mas são testes que você, inclusive, faria, e você gastaria tempo para poder fazer isso. E a gente não pode esquecer que quando a gente pensa na execução do dia a dia, nós estamos falando sobre produtividade. E mesmo assim, é muito melhor o desenvolvedor gastar mais tempo produzindo outras coisas do que ele gastar tempo produzindo esse teste básico que ele teria que parar para poder fazer. Então, assim, lidar com essa expectativa, digamos assim, do desenvolvedor, que tem tanto para esse lado de expectativa muito alta, mas também tem um outro lado que aí não é tanto expectativa, é mais a pessoa ser mais incrédula, assim, né? Achar que a ferramenta não gera coisas que prestam e tudo, muito porque ela gera coisas básicas. Mas a gente não pode esquecer, né, que assim, o básico também precisa ser programado, né? Se a gente precisa testar as coisas básicas também, precisa testar se uma variável ela vai dar nulo ou não, né? Se você vai dar um null pointer ou não. Isso é um desafio, ainda, digamos assim, eu ainda acredito que é um desafio. Porque por mais que a gente acredite, talvez até nesse fórum aqui, de que esse é o nosso futuro, né? Isso não é tão transparente, isso não é tão claro assim para todos os desenvolvedores ainda não, sabe? Existem muitos desenvolvedores muito céticos, né, com essas ferramentas de IA. A gente que está aqui, a gente acha, né, Champs, eu acho que a gente, por estarmos muito inseridos, né, nessa discussão o tempo inteiro de IA, né, a gente testa muito, a gente está muito... Acho que estamos com muita certeza de que é o caminho. Mas, assim, tem muito desenvolvedor, principalmente, eu acredito que principalmente os mais sêniores, que são muito céticos. Pra quem tá mais cético aí, a minha voz, por exemplo, desse episódio foi completamente gerada por IA. Não sou eu falando agora. É mentira, gente, mas poderia ter sido. Facilmente. Só para complementar isso aí, Fernando, eu acho que é legal falar, assim, recentemente nós tivemos uma conversa, uma live aqui, e o Schuster, o nosso CEO, ele comentou um pouco sobre IA, assim, de forma geral, e ele falou, assim, o Schuster já está no mercado de TI há mais de 20 anos, então, assim, ele já passou por muita coisa, inclusive por hypes de IA. E ele comentou que ele viu muito, assim, hypes, ele viu muitos momentos que surgiram ferramentas de IA e deu aquele boom e o mercado aproveitou algumas coisas, mas depois morreu a coisa, né? Só que ele acredita que agora não, agora ele acredita que realmente o negócio veio para ficar, porque o que a gente vê hoje, não só disso que a gente está conversando, mas a utilização de forma geral, é uma coisa muito próxima da nossa realidade.
Então, assim, fechar os olhos para isso me parece uma loucura, assim, Parece sabe? loucura, exatamente. Uma preocupação que eu acho que todos os clientes devem ter, né, em relação a tanto o Testmaster quanto qualquer outra dessas ferramentas de IA, e que a gente já falou muito aqui sobre esse tema também no Entre Chaves, é segurança, privacidade de dados, como que estão meus dados, vai usar meu código para dar o contexto, mas e aí? O que vai acontecer com o meu código? Ele vai vazar? Vai vazar alguma coisa importante da minha estrutura, do meu ecossistema? Então, eu queria perguntar para vocês como que é essa em relação à segurança aí do Testmaster. E aproveitando aí, né, que o nosso episódio já tá ficando grande, mas uma outra preocupação dos clientes aí também é custo, né? Como é que funciona também a questão de custo, né? Então, toda essa questão de compliance dessa ferramenta. Então, para ser bem breve aqui, a primeira versão que a gente teve Testmaster, ele usava a API do OpenAI. Foi o MVP é nosso, então uma API só, a gente focou numa coisa só. Essa API, ela é paga e já tem no contrato de agreement dela de que os dados não seriam reutilizados para treinamento do modelo. Então, isso aí por si só já era uma segurança boa que a gente tinha. Só que a gente expandiu. Atualmente, a gente não usa a API diretamente. A gente usa o Azure OpenAI, que é um serviço integrado entre a Azure com a OpenAI, para quando a gente está utilizando a OpenAI, que a gente faz o deploy do modelo numa region que a gente escolhe e só a gente que tem acesso àquele modelo. Então, ele vai utilizar os dados que a gente está mandando para aquele treinamento ali dentro, para você gerar testes melhores para você mesmo, só que aquilo é isolado, não vai para lugar nenhum. Então, a gente garante, e a partir do momento que a conversa com o chat acaba, que no caso é um envio e uma resposta, aquele modelo morre, então o seu código, o que está lá, simplesmente deixa de existir. Não, só complementando, porque isso tem um pouco, isso é até um pouco a ver com voltar um pouco atrás e com os desafios, né? Que um dos desafios que a gente tem, ligado a isso que o Lucão comentou sobre a segurança, é exatamente não ficar alimentando, digamos assim, por completo ali o contexto, né? Então, assim, porque pensando em segurança, a ideia é com que a gente dê só aquilo que é realmente necessário para com que ele gere aquele código, né? Porque uma coisa lógica que todo mundo poderia pensar igual o Lucão comentou, eu vou mandar o código inteiro para ele e ele vai me gerando as coisas ali, né? Só que tem toda essa questão de segurança também. Então, a gente realmente só pega aquilo que faz sentido para aquele contexto, para ele gerar, pede ele para poder gerar, e depois esse contexto morre, né? Então, acaba que a segurança tem um pouco nos traz esse desafio também de como lidar com isso. De otimizar, né, o código que você vai enviar. Exatamente. Em relação à gravação e armazenarmos qualquer tipo de dado, a DTI não armazena qualquer tipo, na verdade o Testmaster não armazena qualquer tipo de dado, é tudo de fato transacional. Então o que nasce morre ali depois da chamada. E da mesma forma como nós temos essa segurança, né, assim, vinculada à Azure, nós também temos a mesma segurança vinculada à Google, vinculada à AWS. A princípio, né, assim, nossa ideia é de utilizar Big Techs que realmente consigam nos passar esse nível de segurança. Uma coisa também importante, sempre quando a gente expande isso para os clientes, é feita uma conversa e é feito um alinhamento bem transparente com o cliente de como a ferramenta funciona. Então, não é uma caixa preta. Se o cliente ele está disposto, né, assim, a aderir e nos dar abertura para poder utilizar, porque é de interesse de ambas as partes, né? Nós explicamos para o cliente, a gente deixa ele ciente, explica inclusive como funciona, em que momento os dados deles vão ser trabalhados, e aí ele dá aceito só depois disso a gente de fato começa a implementar, né, aquilo. E por fim, a parte dos custos que o Champs perguntou, praticamente todos esses modelos cobram por 1.000 tokens, né? Então, para cada 1.000 tokens de entrada ou de saída, ele tem ali alguns centavos, alguma coisa assim. Baseado nisso, né, a gente registra só o tamanho de entrada e de saída, para a gente fazer o mapeamento ali para o custo associado, e isso ajuda a gente até a ter uma métrica também do tamanho das coisas que a gente está mandando, né, para ver se os clientes estão mandando coisa demais, para a gente conseguir avaliar, ou coisa de menos. Então, para a gente saber a qualidade daquilo que está sendo gerado, porque isso também é um outro desafio, né? Que assim, nem sempre mandar muita coisa para esses LLMs é melhor do que você mandar pouca. Porque às vezes se você manda muita coisa, ele começa a viajar demais na maionese lá. Alucinado. E tem uma outra questão também em relação ao custo, que eu acho que é importante falar,
O Test Master não é uma ferramenta que está disponível para o mercado, a DTI não está vendendo essa ferramenta. O Test Master faz parte do nosso fluxo de desenvolvimento, faz parte da nossa metodologia, e o que a gente se propõe é utilizar ferramentas de IA, no caso aqui a gente está falando do Test Master, para fazer com que os nossos times sejam mais produtivos. Quando eu falo mais produtivos, é de fato que a gente consiga entregar mais assets ou mais valor ali para os nossos clientes. Então, isso é de fato algo que a gente quer agregar na relação que a gente tem com cada um de nossos clientes. Lembrando sempre, importante, de que toda a utilização é previamente alinhada com o cliente. Legal, né? E é legal mencionar também que, assim que a gente está fazendo essa série de episódios do DTI Evolve, que o Test Master é um dos aceleradores que aqui na DTI a gente está, né, utilizando bastante para acelerar a etapa de testes unitários, né, que a gente tem, como a gente já falou, do nosso flow de desenvolvimento. Bom, pessoal, então, muito legal conhecer um pouco mais dessa ferramenta, né, conhecer como que a inteligência artificial já está revolucionando o mercado do desenvolvimento de software, né, já está revolucionando a maneira como nós construímos software aqui na DTI, principalmente, acredito que em várias áreas do desenvolvimento, né, e queria agradecer os nossos convidados por terem contado aí pra gente um pouco mais sobre o Test Master. Agradecer, Fernandinho, e até a próxima. Isso aí, até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.